Boa noite, bem-vindos a mais um programa Visão Alternativa, comigo, Paulo Pereira e Joaquim Jorge, para discutirmos a situação política e económica do país e, às vezes, também a situação política e económica internacional. Joaquim Jorge, boa noite, bem-vindo aqui a mais um programa. Hoje o tema é mais ou menos semelhante ao das semanas anteriores. Iremos começar por esta apresentação prévia do Orçamento de Estado e das consequências que terá para a população em geral e para a economia também. Hoje o Paulo não vai estar muito de acordo comigo, porque eu sou contra... Eu acho que este orçamento não vai passar no Tribunal Constitucional, porque não tem equidade. Há uma mentalidade que sempre o Sócrates tentou virar o privado contra o público. Neste caso, os funcionários públicos estão a levar uma catanada, é o termo, que eu nunca vi na minha vida. Portanto, é a oposição ao Sócrates. Na altura do Sócrates houve mais benefício aos funcionários públicos? Não, o Sócrates nesse aspecto sempre foi muito inteligente porque punham uns contra os outros. O público contra o privado, as pessoas contra os pais, os bancários contra não sei quem. Sim, era mais manipulador. Quer dizer, eu acho que ele às vezes era brilhante, tem que se dizer. Genial. Mas muitas até vezes a forma como saiu e onde está. Mas pronto, isso agora não me interessa. Os funcionários públicos... Repare, eu tinha um compromisso, eu falo por mim, mas há uma ideia que o funcionário público não faz nada. E não é verdade. Porque há serviços essenciais que o Paulo, felizmente, vive bem, mas, ou por opção, pode pôr os seus filhos no público, pode querer... De certeza que na faculdade, o que é que eles vão para o público, que é uma coisa mais reconhecida, toda a gente sabe. Cuidados de saúde, determinados cuidados de saúde, ou dos seus pais... E depois há aquele problema, que há a ideia que são uns manguelas, que não fazem nada, e não é verdade. Porque um funcionário público no início ganha mal, mesmo mal. Os meus amigos já tinham um BMW, eu andava num Fiat Punto. E, portanto, eu fiz um projeto de vida e não está na Constituição uma coisa que não é os direitos adquiridos, é a expectativa. Eu tive um contrato com o governo, que era fazer descontos à DSE e depois, no fim, ter aquilo que descontei. Quer dizer, agora alteraram a idade da reforma galopantemente de 60 para 65, que só terminava em 2015, agora. Portanto, foi qualquer coisa de brutal em 8 anos, 5 anos. Mas, por outro lado, isso era uma desigualdade que não fazia sentido. Porque é que havia esta desigualdade que favorecia isso, porque a desigualdade... O privado sempre ganhou muito mais, Paulo. O privado dava carros. Repara, um professor... Sim, mas era só para certo tipo de funções. A maior parte dos funcionários privados não tem... Mas estamos a falar há 30 e tal anos, ninguém queria ir para funcionário público porque não passava daquilo. Sim, mas... Lembra-se, não passava daquilo. Mas no tempo, a partir do segundo governo do Cavaco Silva, ou no final do primeiro governo, houve claramente, e os números demonstram isso, um crescimento dos salários e dos benefícios dos funcionários públicos e do setor público em geral, dos trabalhadores do setor público em geral, muito superior aos do privado. Sim. E havia uma desigualdade ao contrário. Mas agora tiraram isso tudo, que repara, ajudas de custo, horas extraordinárias. Eu não estou a falar por mim, a gente tem que ver o todo. Claro. O que é? Então um médico que está numa urgência, já tem alguma idade à noite, só ganha mais 25%. Aquilo é violentíssimo. Aliás, acho que um médico devia de haver muito mais respeito, porque o médico, no fundo, é um empregado de turnos, como se fosse de uma fábrica de pessoas. Claro. Mas o problema da medicina, da falta de médicos que existe, especialmente nas áreas metropolitanas ou nas zonas urbanas, vem porque, ao contrário de todos os outros cursos, onde houve uma explosão de aumento de vagas, precisamente também nos governos do Cavaco Silva, houve um congelamento de vagas durante 15 anos ou 20 anos, e é uma das razões porque agora... Porque se não tivesse havido esse congelamento, não era preciso haver horas extras. Eram pagas horas. Mas repara, o que eu quero dizer é que passa a ideia. Os funcionários públicos já vão deixar de receber 2 subsídios. Já tiveram um corte de 1,5% mais 5% na totalidade do ordenado. 30% o ano passado. Sim, mas... Repare, não há dinheiro. Repare, onde é que está dinheiro? Não há hipótese de sobreviver. Claro, mas o problema vem de fundo, que é a falta de crescimento económico. Mas espera aí, mas eu sou culpado, um funcionário público é culpado de uma má gestão da administração central? Fundações, observatórios, transferências para as PPs, benefícios fiscais dos bancos, o que é isto? Claro que não tem. Claro então, que e ontem o Alexandre Soares Santos falou que nós
nós estamos a lidar com pessoas que têm uma vida própria. Tem que se ver a melhor maneira de encaixar essas pessoas. Claro. Eu também compreendo que uma pessoa contratada já sabia no que estava. Exato. Não é? Mas eu não acho que sejam 40 mil, são perto de 100 mil. Há 100 mil contratados na função pública. Sim, mas não é... Uns deles são os do governo, que estão lá a contrato e podem vir para a rua. Nunca se esqueça que o governo é função pública. Sim, as pessoas esquecem-se rapidamente disso. Claro. Mas o problema que se põe ao governo é, face a ao assumir de que não é possível renegociar as condições do empréstimo da Troika, nem é possível, digamos, alterar o status quo financeiro, o governo tem poucas opções. Eu acho que aí é que está sempre o cerne da questão. Pois, mas quando um governo assume que não há alternativa, não é? E o nosso programa, precisamente, porque há alternativas, há visões alternativas e pode haver alternativas, desde que, digamos, se saia deste paradigma de que não se pode mexer em nada do que se escreveu com a Troika. Quando se assinou o memorando com a Troika, a situação económica europeia e mundial era muito mais favorável do que agora. Nós estamos muito pior que a Grécia, porque a Grécia tem 1.400.000, mais ou menos, desempregados. Tem muito mais habitantes. Nós temos 700 e tal mil, mas é mais de 1 milhão. Porque há muitos desempregados encapotados que não se sabe. Sim, há já muito perderam subemprego. Há muito subemprego. Não tem jeito nem sequer estão registados no Mas deixe-me só dizer Emprego. isto. A questão é que os juízes são a parte que mais ganha da função pública. E, como sabes, estão no Tribunal Constitucional. E nós temos que perceber isto rapidamente. Isto também desta austeridade violenta, a mim ninguém me tira da cabeça, mas pronto, o Alexandre Soares Santos é o Alexandre Soares Santos, que é o ciclo eleitoral, percebe? Sim, sim. E, portanto, aqui o Tribunal Constitucional, se inviabilizar este orçamento, eu vou morrer, porque também há um número de deputados que o pode levantar, penso que são 23. Ver a inconstitucionalidade caso a caso. Mas, e o Presidente o que é que está a fazer no meio disto tudo? Eu, sinceramente, como disse na semana passada, eu não acho que o Presidente, neste momento, ao fim de 14 meses ou 15 meses de governo, não pode fazer muito mais do que tem feito. O tempo de atuação do Presidente da República penso que só poderá ser quando houverem dados de execução orçamental e dados macroeconómicos do primeiro trimestre de 2003. Mas falhou os dados. Sim, mas o Governo ainda está a dizer que vai... Sim, claro. Mas ainda passou pouco tempo, acho que não é tempo suficiente. Eu considero que o Governo... Mas vai falhar outra vez, eu considero que sim, porque é óbvio... O Paulo não falou aí das receitas. Claro, é óbvio que o aumento das exportações, apesar de estar acima das previsões, as previsões, penso eu, que eram de 6,5% e as exportações estão a crescer à volta de 10%, o que é um número considerável, mas... É engraçado que muita deste crescimento de exportações, ou a grande parte do crescimento das exportações, é para fora do espaço da zona euro, onde nós beneficiamos de uma desvalorização do euro face ao dólar. Ou seja, por um lado, este governo e uma boa parte da União Europeia e do BCE seguem o que se pode designar uma política económica ortodoxa, dura, de restrições, dura. Por outro lado, ficam todos contentes quando as exportações para fora da União Europeia e da zona euro aumenta, precisamente porque aumenta para países que estão em expansão económica, porque não usam, ou seja, não utilizam esta ortodoxia económica e têm a economia em expansão, como é os Estados Unidos, onde mantém um déficit de 8% há 4 anos, precisamente porque o déficit é necessário para manter a economia em crescimento e manter o desemprego baixo. Exportações para o Brasil, que ainda beneficia de um programa de investimentos públicos que veio do Lula da Silva. Mas o Brasil, desculpe de interromper, é só até ao fim dos Jogos Olímpicos. Depois, ouça o que eu estou aqui a dizer hoje, vai acontecer como em Portugal. Sim. Aquilo não é sólido, não leva mal. Eu não leva mal. Não, eu concordo consigo. Eu concordo consigo porque eu conheço... Não sei de onde é que vem isso. Eu concordo, eu conheço mais ou menos o Brasil em termos económicos. E digamos que o Brasil é, na verdade, um espaço económico instável. E não só, e já há números que demonstram isso, enquanto que em 2011 houve um crescimento do Brasil à volta de 6%, este ano, 2012, o crescimento vai ser abaixo de 2%, portanto vai ser à volta de
Mas depois vai crescer com o Mundial. Mas há grandes oscilações na economia brasileira. Portanto, como o Joaquim Jorge diz, não é o mercado que vai ser a nossa salvação. E a própria China está em desaceleração. Portanto, não podemos contar com um crescimento continuado de exportações, que mesmo assim não é suficiente para equilibrar a nossa economia. Não, e depois há outra questão, o Paulo não gosta muito que se fale disso. Como é que é possível não haver dinheiro para medicamentos, para pobres, isto é, prestações sociais? Que agora eu gosto também que falem disso, peço como desculpa. É que corta? Não, e o simbolismo. O que é isto de dar dinheiro para golfe? O que é isto hoje o Partido Socialista a aceitar 4 carros? O que deve fazer é dizer, esses contratos nós revogamos, não queremos. Claro, e deixam os carros. Claro, muito percebe? bem. Não é alegarem e tentarem com o sol, tapar o sol com a peneira, dizer fica mais barato manter o leasing. Não fica nada. Deixem os carros. Eu considero que... Isto não tem jeito pelo nenhum. contrário, contrariamente ao que o João Jorge disse, eu acho que a prioridade na despesa pública deve ser... Não, mas o para Paulo acha que isto às vezes é simbólico. Não. Precisamente por ser simbólico é que é importante. É importante. Não é possível estar a pedir, fazer aumento de impostos de 7% a 8%, portanto, quer aos privados, quer no caso dos públicos é superior, é a ordem, com o corte de um salário, a ordem dos 14%, e ao mesmo tempo continuarmos com uma despesa altíssima na Presidência da República, na Assembleia da República, nos gabinetes do Governo, nos observatórios, fundações, parceiros, PPPs, etc. Eu sou completamente contra isso. Mas o problema é que isto é o que vem a lume e que nós conseguimos saber pelas notícias. E o que não sabemos? Claro, o que não sabemos está nos números. É o iceberg. Nós vemos a ponta do iceberg. Mas nós vemos os números. Felizmente, uma das vantagens que a Troika tem, a intervenção externa em Portugal tem, é que obriga a uma melhoria na qualidade dos números publicados. Apesar disso, ainda não é fácil, e sabe como eu sou um bocadinho coca-bichinhos em relação a números, e não é fácil extrair números que sejam fáceis de compreender das estatísticas que saem, quer do INE, quer do Ministério das Finanças. Mas já se progrediu muito e neste momento não é fácil de esconder. Mas a Troika errou nas receitas. Isto é um problema. Porque, repara, uma pessoa vai para o desemprego. Então, é menos salários, menos despesa, mas aumenta a prestação social. Não, e é menos impostos que recebe, pelo menos a Segurança Social. Porque há muita gente que diz, mas os salários mínimos não pagam impostos. Não é verdade. Paga. Os salários mínimos pagam 11%. Portanto, de 11% do lado do trabalhador e 24% do lado da entidade patronal. Portanto, os ordenados mínimos pagam 35%. Claro. De contribuições para a segurança social. Deveriam atacar a evasão fiscal, a economia paralela. Não venham com tretas que não é 30%, mas como é que, são 100%. Mas como é vai que ser agora no tabaco. Como é que é possível controlar mais a economia paralela? Mais do que nós... Então, mas desculpa, o Governo fez uma coisa que faz-me rir, em vez de atacar os ricos, diz que vai controlar as empregadas domésticas. A empregada doméstica ganha assim tanto. Mas muitas empregadas domésticas fogem ao IRS, porque são recebimentos não declarados. Mas isso é uma coisa mínima. Agora sou eu que estou a dizer os grandes. Mas repare, mas não podemos dizer uma coisa e o oposto. E os empresários, grandes empresários, estão com baixa, fraudulentas, e que fogem aos impostos. Mas como é que se foge aos impostos? É fácil. Olha, é apresentar despesas, é faturar por baixo da mesa. Aí discordamos, isso representa pouco. Além de representar pouco... Além de representar um empresário pode meter imensas despesas. Mas assim. Hoje em dia já não é como é. Hoje em dia então tem uma minoria que paga IRC, desculpe. É uma minoria que paga IRC. Claro, paga IRC porque... Até, aliás, eu acho que esse imposto devia acabar. Que é ridículo, pronto, só pagam 4 ou 5, os maiores. A minha proposta para o IRC, e depois de andar a estudar várias hipóteses, é só pagar IRC quem tiver uma matéria coletável acima de 25 mil ou 50 mil euros. Isso o que é que traria? Traria que haveria mais capitalização das pequenas empresas e teria um efeito na receita mínima, como o Joaquim já diz, é um imposto que... Se fosse 50 mil euros, todos faturavam 49 mil para não ter que pagar impostos. Não, porque é só sobre o acréscimo. Repare, se o imposto for só sobre o acréscimo, os funcionários nenhum empresário vai deixar de fazer crescer a sua empresa para parar. Digamos, pode haver exceções, mas o espírito empresarial é fazer crescer as coisas. E, portanto, há que encontrar mecanismos para também
ajudar ou premiar quem arrisca. Não é? Ontem viu a entrevista do Alexandre Soares Santos? Vi um bocadinho e depois estive agora a revê-la na internet e a ler um pouco do que se escreveu sobre ela, e a mim surpreendeu-me um pouco, porque parece uma pessoa diferente de há 6 meses atrás. Não. Eu há 6 meses atrás vi-o, se calhar mal, erro meu, via-o como um empresário um pouco arrogante com o resto do país. Não. E agora vejo, um empresário preocupado com o país, preocupado com os seus consumidores, que são essencialmente assalariados. Ele já esteve no Clube dos Pensadores, não fiquei nada com essa ideia. Aliás, até explicou uma coisa, falou da Polónia, esteve lá no 6º aniversário, falou que importa talhantes portugueses, estão na Alemanha, e que têm que vir cortar aqui a carne que não há em Portugal. E depois, a mim, marca-me muito um empresário que, à saídas, os empregados estão lá para o cumprimentar. Sim. E os empregados disseram que ele come na cantina com eles. Portanto, ele tenta verificar tete a tete o que se passa, é uma pessoa acessível, que é isso que deve ser. Há pessoas que acham-se inacessíveis. Sim, é verdade. E, portanto, a inacessibilidade mostra que as pessoas são estúpidas. Quando é que você vai ter o Belmiro de Azevedo no Clube dos Pensadores? Não sei, não é fácil. Mas já tentou? Já falei com ele, mas ele tem problemas de saúde e também é à noite. O problema dos debates é serem à noite. Mas gosta mais ao fim da manhã. Claro, não acha interessante eu sinto aqui uma certa alteração na maneira de pensar dos empresários em termos macroeconómicos do país. Vi isso agora, as confederações patronais, nos últimos meses, muito mais preocupadas com os resultados, com os efeitos colaterais desta austeridade excessiva. E ontem, claramente, o Soares dos Santos, para mim, se calhar a impressão que eu tinha não era correta, mas representa... Não, aliás, as pessoas atacam que ele foi para fora. Isso faz-me rir, percebe? Eu não estou aqui a defendê-lo, não tem nada a ver com o Pingo Doce. É a minha opinião. Se eu pudesse ir para fora, ganhar mais e ter regalias de bons carros e ter uma boa reforma, quem era o português que não ia? Então, se ele foi para lá porque aquilo tem melhores condições... O problema de Portugal é que deveriam criar o governo português condições para o Pingo Doce e a Sonai, não sei o quê, ficarem sediadas cá em Portugal. Certo ou errado? Certo. Mas aí temos, lá está. Aí temos nós temos uma das indústrias maiores portuguesas e temos que compreender que não a podemos aguentar, que é o futebol. Onde é que estão os nossos melhores jogadores de futebol? Claro. Nós devíamos era cativar o Ronaldo para aplicar o dinheiro em Portugal, assim como o Mourinho penso que o faz, que é um patriota. Mas nós temos que compreender mas aqui entronca a questão do IRC. Porque é que as holdings vão para a Holanda? E também têm melhores condições e benefícios fiscais. A nível do IRC. Claro, mas repare, olha aqui, aqui está uma incongruência e uma estupidez que torna a União Europeia um projeto ingerível e um pouco louco. Porque, digamos, aceita ou até apoia tratamentos fiscais completamente diferentes entre países que, na prática, concorrem. A Holanda é um país de dimensão semelhante a Portugal. Eu sei. Atrai para lá as empresas. E depois, quando Portugal, penso que nem chega, o nosso governo é tão... digamos, é tão fundamentalista que nem sequer chega a tentar ter medidas para incentivar certos setores em Portugal que precisam de ser ajudados. A União Europeia, a Comissão Europeia diz que não é possível. No entanto, para a Holanda é possível. Não, a gente é que acha que isto devia ser os Estados Unidos da Europa. Eu acho que é os Estados desunidos da Europa. É o que completamente. É o que é. Desculpe. Mas se há diferenças fiscais tão grandes... Porque o Alexandre Soares Santos é um homem com uma clarividência tal, contra o culto da fatalidade, e depois, com 75 anos, a rebeldia dele, porque a rebeldia dele faz-me rir no bom sentido, porque consegue tratar os bois pelo nome e chama a atenção. Sim. E dá um caminho. O caminho é que as pessoas devem se unir. O problema é a partidaria. E depois falou uma coisa que os partidos... É que os partidos não ligam a isto. Eu não estou nada contra os partidos. Eu sou a favor de uma democracia partidária. Claro. Que dê acesso a qualquer cidadão possa exercer e de livre vontade. Não é verdade. Não leva a mal os partidos políticos. Eu há tempos dizia que era tropa. Agora digo outra coisa, que é missa.
A missa sim. é um É uma religião. É a homilia e os outros estão calados. É uma não há religião. contraponto. É uma seita. Pronto. O problema é que ele falou que os partidos têm que se renovar e disse que é preciso outras pessoas, são sempre os mesmos. Não leva a mal. Por exemplo, Não leva a mal. na televisão, nos comentários, em todo lado, estou sempre a falar nisto. Há mais de 50% da população que não se revê nos partidos. Quem é que vai à televisão? Só representantes dos partidos. Ou pessoas muito ligadas, ou pelo menos às vezes dizem que são independentes, mas na prática são dependentes, porque são muito ligados, ou são administradores da empresa. Se desse para falar um bocadinho de Gaia, porque há aí um problema que eu gostava de falar. A questão é que fala-se muito de eleições, vai ver nas autárquicas quem é que concorre, são os partidos ou pessoas zangadas com os partidos, que já estiveram no partido. Sim. Eu acho imensa piada agora vão fazer uma plataforma cívica o PS Porto, por exemplo. Quem é que lá está? São pessoas ligadas, independentes em quê? São completamente ligados. Deviam ouvir era a sociedade civil, ouvir aquilo que não querem. Mas isso não é fácil, isso é difícil mas tem que se fazer. Mas com as leis atuais, as leis eleitorais e as leis dos partidos atuais é difícil. Uma das fórmulas seria facilitar a vida, facilitar as candidaturas independentes e haver círculos uninominais para deputados. E, portanto, isto, aquilo que o Joaquim Jorge está a dizer, é uma discussão que eu me lembro que tem pelo menos 20 anos. Mas não nos podemos... E não progredimos nada. E não progredimos nada. Preocupa-me porque isto pode levar ao desvario do extremismo. Sim, claro. A gente tem que ver nos outros lá. Há uma coisa boa que temos, que eu costumo dizer, que é bom sermos atrasados. Porque ao sermos atrasados em algumas coisas, vemos o que se passa nos outros. Podemos copiar as coisas boas e não copiar as coisas más. Não me parece. Mas é sobre Gaia, queria dizer qualquer coisa, Joaquim Jorge? Porque a mim preocupa-me, eu moro em Gaia, está-me a preocupar aquela extemporaneidade do Luís Filipe Menezes dizer que vai para o Porto, que é aquilo que falamos aqui, a Conselhia do Porto e a Distrital já andam a... Olha, veja uma coisa de democracia. Houve uma reunião ontem ou esta semana da Conselhia do PSD Porto. E era para se votar o candidato Luís Filipe Menezes dentro do partido, que é para as pessoas perceberem. O Menezes diz que é candidato, mas se o partido não apoiar, o Menezes pode ser candidato, mas só como independente. Exatamente. Tem que fazer proposituras, tem que arranjar dinheiro. É um cidadão normal. Claro, é altamente conhecido. Pronto, tem essa vantagem. E a Conselhia, houve uma barafunda tão grande que a Conselhia não votou o nome dele. Sabe porquê? Tinham medo de perder. Veja bem o que é democracia. Nós vamos votando sempre pelo euro. Se falhar, recua. Já viu? Claro. Isto não é democracia. Não, isto andamos a brincar aos votos. O sistema eleitoral e o sistema de lei eleitoral, o sistema de lei partidária é deficiente e tem como consequência aquilo que é um alheamento ou até uma rejeição das pessoas, da maior parte, uma boa parte das pessoas dos partidos, mas não se vê, mas como os partidos é que têm poder legislativo na Assembleia da República, não se pode mudar a lei sem os partidos. Como é que podemos sair deste imbróglio? Mas deixe-me só dizer uma coisa. Era mudar o sistema político. Mas como se o sistema político só pode ser mudado... Porque é preciso mudar a Constituição. Não, porque nós devíamos ter vários senadores, pessoas isentas, como o Adriano Moreira, por exemplo, estou a falar do Adriano Moreira, ou outros, em que já tiveram responsabilidades políticas, mas são completamente isentos, eticamente bem formados, e depois teríamos que escolher, que deveriam fazer com que se mudasse a Constituição e se votasse determinadas normas. Por exemplo, aumentos de ordenados dos deputados, não, nem dos políticos. Deveria ser uma gente isenta. É como a Constituição americana. Isso não acontece. A Constituição portuguesa está esclerosada, está completamente... Determinadas normas são... Mas não é só... Mas a lei eleitoral, a lei dos partidos, não tem a ver com a Constituição. Mas faz parte da Constituição. Sim, mas... É o sistema político, tem que ser alterado. Mesmo que você muda... Vamos imaginar que até era possível mudar a Constituição. Mas se não mudar a lei eleitoral e a lei partidária... Ficámos na mesma. Sim, mas eu ao dizer a Constituição era isso, permitir deputados independentes, não é? Mas não há... Eu lembro-me que não há nenhum progresso nos últimos 20 anos sobre isso. Não, eu acho que isto é uma... Eu costumo dizer, faz-me lembrar um vulcão. Quando há uma manifestação, eu acho que há um vulcão. E depois vem o magma, mas o magma depois solidifica e para. Os movimentos, as manifestações... São alguns estalidos de cidadania. Mas não têm força suficiente para mudar. Sabe porquê? Porque eles ignoram-nos até um dia. Sabe, a Constituição está tão do avesso que se nem que votasse 10%,
era legitimada as pessoas. Sim, bastava votar quem das listas. É o que eu costumo dizer, o voto branco, a abstenção não conta, não vale a pena tentar ir por aí. E há muita gente que apela ao voto branco ou à abstenção. Não adianta. Ou se encontra um processo através da Presidência da República para mudar, ou então os partidos têm o controle da Assembleia da República. Paulo, mas há uma coisa que nós conseguíamos, se todos nos abstivéssemos, a legitimidade deles era menor. Mas não tinha resultados práticos. Mas sabe porquê? Para os portugueses eu acho que funciona, é mais fácil dizer para não fazerem do que fazerem. Sim, claro. Percebe isso? Sim, mas acaba por não resultar. Porque votar em branco é uma atitude, dar trabalho e chegar lá a votar em branco. A minha ideia sempre foi ao contrário, é que é preciso que se dê oportunidade aos partidos mais pequenos para que tenham um peso superior, porque a hegemonia do PSD e do PS... Parece o Porto e o Benfica. Pela demonstração, não é por nenhuma questão ideológica, até porque são partidos próximos e são partidos, digamos, que comungam, grosso modo, das minhas convicções ideológicas. Mais coisa, menos coisa. Mas são partidos, pela demonstração dos factos, que vencem eleições legislativas desde 1976, que não são capazes de estar à frente do tempo. Então são partidos sempre atrasados. Vão-se tentando movimentar a ver se mantém. E que alternam, digamos, até parece que combinam um pouco entre eles. Mas o Alexandre Santos, voltando, então ele não diz muito bem. Quem aparece é quem é o culpado de toda esta situação. Repara, não é? Sim. Eu, aliás, tenho uma coisa da democracia, tenho uma frase que é: eu acho que esta democracia, esta vida política é ladra, velhaca, enganadora, traiçoeira. Não se pode confiar. É assustador as notícias. Todos os dias há más notícias. Todos os dias há um aumento. Mas repare que você diz isso, e é uma das pessoas que diz isso, se calhar com intensidade e com notoriedade, há muito tempo, mas o que eu vejo e que verifiquei, e que verifico já também se calhar há 20 e tal anos, ou há 20 anos, é que muitas das pessoas que dizem isso depois acabam por votar nos dois maiores partidos e acabam por perpetuar a situação. É verdade. E, portanto, não há aqui grande consequência em relação ao que se diz do que se faz. Pois, mas eu acho que era preciso mudar isto. Eu estou a favor da mudança. Não sei se isso é possível ou não. Eu tento. As pessoas, tento educadamente, pacificamente, com um debate. Eu acho que se as pessoas estivessem mais informadas e não falassem só quando vão aos bolsos. Exatamente. Porque o Alexandre Santos falou noutra coisa, a mim toca-me profundamente, que é preciso debater. As pessoas às vezes vão a um debate e saem de lá e dizem: não se chegou a conclusão nenhuma. Mas vêm a pensar para casa e ficam mais informados. E aí o Joaquim Jorge deve ser louvado e premiado e reconhecido pelo esforço que faz com o Clube dos Pensadores. Agora já há muitas imitações. E por hoje acabou o nosso tempo e vamos esperar que a situação melhore e que os tempos sejam melhores, 2013 seja melhor que 2012. Muito boa noite e até à próxima semana.